Hoje eu quero conversar com você sobre algo que, se você realmente entender e aplicar na sua vida, vai mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas, situações, ambientes e até as decisões que você tem tomado. A palavra de Deus, ela fala, em Mateus 7, 16, 20: pelos seus frutos os conhecereis. E essa não é uma frase bonita, não é só algo espiritual no sentido abstrato. Isso aqui é um princípio de vida, é um critério claro, objetivo e extremamente prático que Deus deixou para a gente não viver enganado. Porque a realidade é que muitas pessoas hoje vivem confusas, frustradas, emocionalmente cansadas, não porque falta resposta, mas porque ignoram os sinais, ignoram aquilo que já está sendo mostrado, ignoram os frutos. A gente vive num tempo onde as pessoas se encantam muito rápido, se conectam rápido, confiam rápido, criam expectativa rápido. E tudo isso baseado em coisas que não são sustentáveis. Palavras bonitas, momentos intensos, atitudes isoladas, promessas, aparência, energia do momento. Só que Deus nunca disse para você avaliar ninguém por isso. Ele não disse pelas palavras você vai conhecer. Ele não disse pelos momentos você vai conhecer. Ele disse pelos frutos. E fruto não aparece de um dia para o outro. Fruto exige tempo. Fruto exige raiz. Fruto exige processo. Fruto exige consistência. Então, quando você olha para alguém ou para alguma situação e não existe consistência, não existe repetição saudável, não existe construção ao longo do tempo, isso já é um sinal. E muitas vezes a gente vê, mas escolhe não aceitar, porque aceitar exige decisão e decisão muitas vezes dói. Só que deixa eu te falar algo com muita clareza. O problema não é falta de discernimento, é falta de aplicação do discernimento. Porque no fundo, muitas vezes, você sabe, você sente, você percebe, mas você tenta encaixar aquilo em algo que você gostaria que fosse. Você tenta adaptar a realidade ao seu desejo e não o seu olhar à realidade. E é aí que começam os ciclos. Ciclos de frustração, de desgaste, de decepção, de perda de energia, de perda de tempo. E não é porque a vida é difícil ou porque as pessoas são complicadas, é porque você não está observando o que precisa ser observado. Fruto é aquilo que a pessoa produz ao longo do tempo. É a forma como ela age quando não tem ninguém olhando. É a forma como ela reage quando é contrariada. É a forma como ela se posiciona quando existe pressão. É a forma como ela se mantém quando o cenário não é favorável. E isso não se aplica só a pessoas, isso se aplica a tudo. Tem ambientes que parecem bons, mas os frutos são desgaste, ansiedade, comparação, desconexão de quem você é. Tem amizades que parecem leves, mas os frutos são falta de crescimento, falta de profundidade, falta de verdade. Tem oportunidades que parecem incríveis, mas os frutos são confusão, sobrecarga, desalinhamento. E aí você precisa começar a fazer perguntas mais maduras. Não é mais, isso parece bom? É. Isso está produzindo bons frutos na minha vida? Não é mais. Eu gosto disso? É. Isso está me levando para onde eu preciso ir? Não é mais. Eu me sinto bem agora? É. Isso se sustenta ao longo do tempo? Porque tem coisas que são boas no começo, mas não permanecem. E Deus não trabalha só com começo. Deus trabalha com permanência, com constância, com construção. E existe um ponto muito importante nessa palavra: uma árvore boa não pode dar frutos ruins e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Ou seja, em algum momento, a verdade sempre aparece. Você pode até tentar mascarar, pode até tentar manter uma aparência, pode até tentar sustentar
algo por um tempo, mas o fruto revela a raiz. E é por isso que você não pode se apressar em julgar alguém pelo início. O início engana. O começo é fácil, a conquista é fácil. O desafio é sustentar. E é no fogo que tudo se revela. É quando vem a dificuldade, é quando vem o conflito, é quando vem a pressão, é quando não está mais confortável que você vê quem permanece, quem se posiciona, quem tem estrutura, quem tem raiz, porque quem tem raiz sustenta e quem não tem desmorona. E aqui entra algo que você precisa guardar profundamente dentro de você. Não se iluda, não romantiza o que não tem consistência, não cria narrativa onde não existe construção, não chama de fase aquilo que já virou padrão, não chama de processo aquilo que claramente é falta de caráter, falta de maturidade ou falta de posicionamento. E principalmente, não desce o seu nível para caber em lugares, pessoas ou situações que não têm estrutura para te acompanhar. Porque quando você faz isso, você começa a se desconectar de você mesmo. Você começa a aceitar coisas que antes você não aceitaria. Você começa a normalizar o que não é saudável. E quando você vê, você já está vivendo uma realidade que não tem nada a ver com quem você é de verdade. E eu sei que muitas vezes dói escolher diferente, dói se afastar, dói reconhecer que algo ou alguém não é o que você queria que fosse, dói abrir mão, dói encarar a verdade sem maquiagem, mas existe algo muito poderoso nisso. Essa dor te protege, essa dor não é destruição, essa dor é direção. Essa dor não é perda. Essa dor é livramento. Essa dor não é o fim. Essa dor é ajuste de rota. Porque tudo que não tem fruto não se sustenta. E insistir nisso só prolonga o desgaste. Então, a partir de hoje, você precisa decidir viver com mais consciência antes de se envolver. Observa. Antes de confiar, analisa. Antes de decidir, avalia os frutos, porque Deus já te deu o critério. Você só precisa usar. E mais do que olhar para os outros, comece a olhar para você também. Porque essa palavra não é só sobre discernir pessoas, é sobre se tornar alguém que produz bons frutos, é sobre coerência, sobre verdade, sobre disciplina, sobre constância. É sobre ser alguém que não fala uma coisa e vive outra, que não promete o que não sustenta, que não começa o que não termina. Porque no final não é sobre julgar ninguém, é sobre viver com discernimento, é sobre escolher melhor, é sobre se posicionar melhor, é sobre construir uma vida que faz sentido, que tem base, que tem direção. E quando você começa a viver assim, você para de se perder em ilusões, para de entrar em ciclos repetitivos, para de se frustrar com as mesmas situações. Você começa a enxergar antes de se envolver. Você começa a decidir com mais clareza. Você começa a viver com mais paz. Porque você não está mais se guiando pelo que parece, você está se guiando pelo que é. E Deus já deixou isso muito claro. Pelos frutos você vai conhecer. E quando você entende isso de verdade, você nunca mais se engana da mesma forma. E isso muda completamente a sua vida.